Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentá-lo a si, cumprimento todas as senhoras e senhores vereadores, trabalhadores municipais, órgãos de comunicação social e os demais que nos estão a ver e a ouvir também. Eu gostava primeiro de tentar aqui responder, dar algumas notas em relação à intervenção da Sra. Vereadora Regina Bento e do Sr. Vereador Hernani Caniço. Como deve compreender, e já foi aqui dito algumas vezes, quando nos referimos à população em situação de sem-abrigo, estamos a falar de pessoas, primeiro ponto, e depois estamos a falar de pessoas altamente dinâmicas a nível espacial, com muitas dinâmicas a nível espacial, portanto estão aqui um sítio, no dia a seguir já não estão, e depois aparecem outra vez, e depois já não estão, portanto estamos a falar de pessoas, muitas delas também com problemas mentais, de saúde mental, estamos a falar de pessoas com bastantes adições, e eu gostava também aqui só de realçar algumas coisas e respondendo também ao que estava a questionar. Como sabe, o NEPIS é constituído por 15 entidades. Como é óbvio, existe uma referenciação feita dos serviços e essa referenciação é feita todos os anos para a Estratégia Nacional das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo. O NEPIS reúne de 3 em 3 meses, sendo que muitas vezes reunimos mais vezes e com muito menor brevidade. As equipas de rua reúnem uma vez por mês. Se a senhora que apareceu, portanto, morta na fábrica de porcelanas era frequentador do CRESC, não era. A zona de pernoita é óbvio que existem muitos giros. Dizer que existem giros diurnos todos os dias e giros noturnos 4 vezes por semana. Em relação ainda àquele acontecimento na fábrica de porcelana, dizer o seguinte, como é óbvio, e dado que eu tive também conhecimento pela comunicação social, eu e os técnicos afetos a esta temática, tentei perceber o que é que se tinha passado. Em resposta da Cáritas Diocesana de Coimbra, referem o seguinte: os vizinhos reportaram à Cáritas, portanto a Cáritas é a instituição que faz o acompanhamento naquela área, que esta senhora não falava com ninguém, já não era vista há cerca de 2 meses, eles próprios não sabiam quem ela era e que pensaram que se tinha ido embora, tal como outras vezes já sucedeu, aparecerem lá, pernoitarem 1, 2 noites e irem-se embora. Dizer aqui outra coisa. Há pouco tempo, há 3 semanas, 1 mês, convidei o Sr. Presidente para ir comigo fazer um giro à população em situação de sem-abrigo. Isto não foi divulgado, como é óbvio, portanto, tendo em conta e tendo como respeito a sensibilização social daquelas pessoas que estão ali, portanto, bastante vulneráveis. O que é que nós tiramos daqui? O Sr. Presidente, depois na sua intervenção, também se quiser adicionar algo ao que eu estou a referir. Alguns deles, por simplesmente, não querem sair da rua. Portanto, nós oferecemos ajuda, não querem. Querem ser livres, não querem ter regras. Como a senhora vereadora sabe, todos os locais de pernoita têm regras. Regra de não chegar alterado, regra de não chegar alcoolizado, regra de não criar situações de violência lá dentro, regras de higiene básicas. Há pessoas que, por simplesmente, não querem. Não querem e não estão dispostas. E, portanto, a lei também não estão a pôr em causa nada, não estão a ameaçar ninguém, estão no espaço público, a lei não pode, por simplesmente, lá chegar a PSP e tirá-los dali à forças, tirar de onde quer que estejam. Dizer que no giro que fizemos com o Sr. Presidente, todas as pessoas com quem falámos se comprometeram em, no dia a seguir, vir connosco falar à Câmara Municipal para que pudessem ser atendidos e falar um pouco de todas essas pessoas, e tivemos o balanço extremamente positivo, porque conseguimos tirar um casal que estava na rua, na Fernão Magalhães. Portanto, essas pessoas vieram ter connosco no dia a seguir, nós oferecemos, mostramos o que é que tínhamos de oferta, eles, portanto, aludiram e, portanto, concordaram com essas ofertas e, portanto, conseguimos estas 2 pessoas. É pouco? É, muito pouco. Continuamos com este trabalho, é um trabalho, muitas vezes, e tenho dito isto muitas vezes em seminários mais desta temática, é um trabalho extremamente inglório de todas estas equipas de rua, todos os técnicos que trabalham diariamente com estas pessoas, porque é um trabalho que não é feito, maioritariamente não é feito de um dia para o outro, nem de uma hora para a outra. Portanto, é um trabalho de confiança, de persistência, que muitas vezes não é levado a bom porto. Mas fica desde já daqui o convite feito ao Sr. Vereador Hernani Caniço, como médico, mais do que como vereador, porque precisamos mesmo, efetivamente, continuamos a ter esta necessidade, que a saúde se desloca à rua. Fica aqui o meu convite sincero para fazermos um giro, Sra. Vereadora Regina Bento,
também já fizemos uma visita conjunta ao bairro de Celas, até para podermos ver o que é que se passava em concreto. Fica aqui o meu convite, e aos restantes vereadores, claro, para fazermos este giro. Efetivamente, não estamos a falar, e portanto isto, deixem-me que vos diga também que estamos a falar de pessoas, ponto final, são pessoas, começa logo por aí, e estamos a falar de pessoas muito vulneráveis, muito frágeis, sem retaguardas nenhumas, com consumos aditivos, com problemas de saúde mental que não são tratados, sem medicação e, portanto, é muito complicado. Fico a aguardar e sei certamente que o convite será bem aceito por parte do Sr. Vereador Nani Caniço para irmos aquele casal que está ali, que o Sr. Vereador Nani Caniço também falou. Posso lhe dizer que tiveram 7 meses no Centro de Acolhimento de Emergência Noturna da ADFP, com o qual nós temos protocolo. Foi-lhe proposto por diversas vezes pela entidade que os segue vários quartos, várias ofertas habitacionais, recusaram sempre e, portanto, querem ser livres. Esse mesmo casal, há 1 ano e meio, fui eu e o técnico dessa entidade que andámos a ligar para proprietários de quartos. Conseguimos-lhe arranjar um quarto, pretende ser um quarto de casal, arranjámos um quarto passado 15 dias, discutiram os dois, discutiram com o proprietário e saíram porta fora. E, portanto, não é fácil, não é mesmo fácil. É óbvio que continuamos com este trabalho, é um trabalho que tem de ser bastante persistente e estamos cá para isso, mas fica desde já feito o meu convite para nos acompanharem num destes giros. A Sra. Vereadora Rosa Isabel Cruz, também como professora, tal como eu pelo menos eu não deixo passar o Dia dos Namorados, parece que é saga, mas sem falar nesta questão da violência do namoro, porque, e costumo sempre dizer, e dizia muito aos meus alunos, o amor mais do que as flores e os bombons naquele dia é o respeito, e muitas vezes falta. E deixo aqui só uma nota que muitas das vezes eu questionei às minhas direções de turma, portanto alunos do ensino secundário, quantos deles é que os namorados ou namoradas tinham os códigos dos telemóveis para poderem aceder a tudo e mais alguma coisa, e eram todos. E justificavam-se como é para ele ter confiança em mim, ou para ela ter confiança em mim. E, portanto, a invasão da privacidade e a questão da violência e da coação começa logo desde muito cedo, infelizmente com essa retórica. Sr. Presidente, eu peço desculpa, vou agora passar à minha intervenção. Criada a 10 de novembro de 2022, a Comissão Municipal de Proteção ao Idoso de Coimbra tem realizado um trabalho notável e é reconhecida como uma boa prática por outros municípios. Aliás, o município do Porto veio beber aqui a nossa experiência. Com o objetivo de prevenção, sensibilização e intervenção em situações que comprometam a concretização dos direitos das pessoas mais velhas, através da definição de linhas estratégicas e de mecanismos de prevenção, mitigação e ou atuação perante qualquer situação que coloque em causa o bem-estar biopsicossocial das pessoas idosas, a COMPIC instaurou em 2023, o primeiro ano, 35 processos. Com uma atuação em parceria e muito próxima com outras entidades e instituições, sobretudo com a Procuradoria da República da Comarca de Coimbra e com o Centro Distrital de Coimbra do Instituto da Segurança Social, as sinalizações são reportadas à COMPIC maioritariamente por autos de notícia e participações das forças policiais e pela Linha Nacional de Emergência Social. Os motivos da instauração de processos na COMPIC são diversos, destacando-se os comportamentos sugestivos de perturbação do foro mental, 31%, denúncias de situação de violência ou maus-tratos, 23%, situações de insalubridade habitacional, 17%, e situações de desalojamento ou ações de despejo que envolviam pessoas idosas, 11%. No que concerne aos titulares de processo, salienta-se que cerca de 75% são mulheres. Dentro destas, cerca de 68% têm 80 ou mais anos, 57% vivem sozinhas e cerca de 60% sem qualquer retaguarda institucional. Destaca-se aqui também que 40% dos titulares de processo residem nos territórios da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais. Em relação às principais diligências efetuadas pela COMPIC, salientam-se as articulações interinstitucionais, esclarecimentos e articulação com a rede de suporte informal, realização de visitas domiciliárias, encaminhamento para a Procuradoria da República da Comarca de Coimbra e encaminhamento para programas municipais do Gabinete de Gerontologia e Envelhecimento Ativo, sobretudo o Programa Municipal Voz Amiga, Serviço de Teleassistência para Idosos.
Não posso deixar de referir também as ações promovidas pelo Gabinete de Gerontologia através do encontro Encruzilhadas da Violência contra as Pessoas Adultas Mais Velhas, no âmbito do Dia Mundial da Consciencialização da Violência contra a Pessoa Idosa, que culminou na campanha de sensibilização Tornar Visível o Invisível, e o seminário Regime Jurídico do Maior Acompanhado, Esclarecer para Melhor Atuar. Isto é interessante, o regime jurídico maior acompanhado já existe há alguns anos, continua a suscitar tantas dúvidas e a não ser apoiado, a não ser fundamentado como deve ser. Vem esta Câmara também o anteprojeto, esta reunião de Câmara, o anteprojeto da Escola Básica de Santa Apolónia, o Sr. Presidente já falou, no qual é proposto uma ampliação da oferta das 4 salas de primeiro ciclo existentes para 8 e das 2 salas de educação pré-escolar para 3. O município continua desta forma empenhado em criar condições dignas para todos os alunos e alunas, professores e professoras e assistentes operacionais. Por último, mas não menos importante, venho dar conta da intenção do município de Coimbra se candidatar ao aviso da nova geração de equipamentos e respostas sociais através da requalificação e alargamento da rede Equipamentos e Respostas Sociais creche. Apesar do número de respostas sociais creche ter aumentado ligeiramente no Conselho de Coimbra, de 48 para 51, continua a registrar-se um déficit significativo na oferta de vagas desta resposta, visível na taxa de cobertura de apenas 47%. O projeto, que denominamos Coimbra Creche, pretende criar 84 vagas, 20 vagas para as 2 salas dos 4 meses até a aquisição de marcha, 28 vagas para as 2 salas entre a aquisição de marcha e os 24 meses e 36 vagas para as 2 salas entre os 24 e os 36 meses. E tem como objetivos principais alargar a capacidade de resposta social creche no Concelho de Coimbra, facilitar a conciliação da vida familiar e profissional dos agregados familiares, proporcionar condições para o desenvolvimento integral da criança num ambiente de segurança física e afetiva, assegurar um atendimento individual e personalizado em função das necessidades específicas de cada criança e prevenir e despistar precocemente qualquer inadaptação, deficiência ou situação de risco, assegurando o encaminhamento mais adequado. Dado que um dos requisitos para a candidatura é o parecer do CLAS, a apresentação desta proposta, apenas a pertinência social, será analisada e votada no próximo plenário do CLAS, que se realizará na sexta-feira. Acrescento ainda que a nossa intenção é que a creche se localize no edifício do Jardim de Infância da Solum, na rua Dom João III, que está neste momento sem utilização pedagógica devido aos constrangimentos causados pelas obras da Metro Mondego. As crianças que estavam neste estabelecimento encontram-se desde setembro no Jardim de Infância da Solum Sul. Paralelamente, a partir do final de março, iniciar-se-á aqui na divisão de projetos um estudo para a ampliação do Jardim de Infância da Solum Sul. Em relação a valores de investimento, por ainda estarem a decorrer trabalhos na divisão de projetos, não nos é possível apresentar neste momento. Na próxima reunião de Câmara virá uma informação escrita, pormenorizada, sobre todos os detalhes desta candidatura. Estamos certos da necessidade desta valência e continuaremos a trabalhar para o melhor das crianças, jovens e famílias de Coimbra. Muito obrigada.